Você casou, virou esposo, esposa, mas continua sendo bebê da mamãe ou do papai? Muita gente casa no papel, monta casa, tem filhos, mas continua vivendo emocionalmente preso aos pais. E aí o que acontece? O cônjuge fica em segundo plano e o casamento começa a entrar num ciclo de desgaste, de insegurança e insatisfação. E esse é o episódio 4 da série Deixar o Ninho. E hoje nós vamos falar sobre a mudança de prioridade que precisa acontecer no casamento quando deixamos o ninho de verdade. Enquanto seu cônjuge estiver em segundo plano, seu casamento vai continuar frágil e dissolvendo. Você já entendeu que deixar o ninho é um princípio fundamental para ter sucesso no casamento. Agora entenda que isso envolve uma escolha muito clara. Seu cônjuge passa a ser a principal prioridade da sua vida, entre todas as coisas terrenas abaixo apenas de Deus. Isso é deixar pai e mãe de verdade e se tornar um só com o seu cônjuge. É um princípio também de pertencimento. E isso precisa ficar evidente nas suas atitudes, no seu tempo, nas suas palavras e principalmente nas suas decisões. Se você não rompe emocionalmente com seus pais, eles continuam sendo a sua prioridade principal e intervindo de forma excessiva na sua vida, no seu casamento e na sua casa. E isso é injusto com quem está casado com você, percebe? Vai gerar insegurança, dúvidas, insatisfação e desânimo. Mesmo achando que está fazendo a coisa certa, você vai estar destruindo o seu casamento gradativamente. Muita gente quer ter um casamento bem-sucedido, mas não está disposto a mudar as prioridades. E quando os pais continuam tendo primeiro lugar, o cônjuge se sente excluído, rejeitado, desrespeitado. O sentimento de não ser especial e a prioridade na vida do outro, com quem se casou, com o tempo acumula frustrações e decepções, e isso vai desconectando, esfriando, mina a intimidade, muitas vezes leva à desistência por acreditar que não há mais amor. O casamento forte se constrói com exclusividade emocional. O que acontece em casa deve ficar em casa e ser resolvido lá. As decisões, sejam boas ou ruins, sejam certas ou erradas, dizem respeito ao casal e devem ser tomadas por eles juntos. E as consequências, os dois também precisam enfrentar juntos. É assim que crescemos e amadurecemos como pessoa e como casal. Muitos pais não deixam os filhos crescerem nem depois de casados. Talvez você tenha sido criado com sentimento de dívida e se tornou um adulto frágil, inseguro, com medo de tomar decisões, sem saber como lidar com as frustrações e sente culpa por achar que está desonrando e abandonando seus pais. Tudo bem, mas você precisa reconhecer isso e começar a agir para amadurecer. Você ainda pode aprender a voar, mas não tem como fazer isso sem deixar o ninho, sem romper com um vínculo de dependência que não é saudável. Você não vai abandonar seus pais, nem desonrá-los, mas você precisa mudar a forma de se relacionar com eles, com um vínculo saudável que tem limites. Seu cônjuge tem que ter certeza de que vocês estão juntos como um só, para o que der e vier. Precisa ter a segurança de que você está do lado dele ou dela, mesmo quando isso exige impor limites para os próprios pais. Isso não é ingratidão, nem rebeldia, é maturidade. É assumir que agora existe uma nova casa, uma nova aliança, um novo centro. E agora me responda com muita sinceridade: seu cônjuge é a sua prioridade? Ou seus pais ainda têm mais influência nas suas decisões e na sua rotina? Converse sobre isso com o seu cônjuge, se necessário. Reconheça que você está quebrando um princípio importante e pondo seu casamento em risco. Peça perdão e faça ajustes. Faça a mudança de prioridade. Comece a seguir o projeto de Deus à risca e viva um casamento de sucesso, pois é isso que Ele tem para você. Casamento não é a extensão da casa dos pais, é a construção de uma nova casa.
a sua própria casa, sua própria família, com seus próprios projetos, erros, acertos e aprendizados. E os pais, eles devem ser refúgio seguro com os quais os filhos podem sempre contar nos tempos difíceis. E os filhos devem continuar ajudando, apoiando, amando, honrando seus pais quando eles realmente precisarem. E se esse episódio te despertou, compartilhe com outros casais que estão enfrentando esse desafio. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre os prejuízos reais que acontecem quando o ninho não é deixado. Tem casamento que afunda não por falta de amor, mas por excesso de interferência. Eu te vejo então no próximo episódio.